tarde a todos. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco, em nome da Escola Judicial, a doutora Andrea Presas, e que vai falar sobre um tema bem interessante, sobre execução repaginada. Então, aproveitemos bastante, façam perguntas. É importante que, principalmente o interior, participe e que todos nós tenhamos bastante proveito desse encontro nessa tarde. Doutora Andrea. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar aqui. Agradeço o convite da Escola Judicial. Fico muito feliz de estar falando aqui com tantos municípios por esse estado tão grande que é a Bahia. E espero corresponder às expectativas. Vamos conversar hoje sobre a execução trabalhista. Apenas para vocês terem uma ideia de mais ou menos do que eu vou falar, eu vou começar tratando da aplicação das normas do Código de Processo Civil ao processo do trabalho. E depois eu vou entrando especificamente em alguns aspectos pontuais da execução trabalhista que eu considero importantes. A depender do tempo do desenvolvimento, a gente vai conseguir atingir uma maior quantidade de itens e eu espero que tenhamos tempo hábil para isso, que seja proveitosa a nossa conversa. Bom, pessoal, não dá para a gente começar a falar de execução sem falar de jurisdição. Até porque o público aqui é bem variado. Eu tenho um colega de magistratura aqui nessa sala. Ainda não deu para ver se em outras salas do Estado também tenho colegas de magistratura, mas temos advogados, servidores e estagiários, estudantes de direito. Então, a gente tem que começar falando um pouquinho de jurisdição. E nós sabemos que a jurisdição é a atividade exercida pelo Estado, na verdade, é manifestação do poder de soberania estatal, que se desdobra essa soberania do Estado em 3 funções ou poderes. São os poderes que a gente conhece: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A atividade preponderantemente desenvolvida pelo poder judiciário é a jurisdição. E a jurisdição é uma atividade privativa exclusiva do poder judiciário. Por que isso? Sempre foi assim? Não. Se a gente for rememorar a antiguidade, nós sabemos que já houve tempos em que a jurisdição não havia jurisdição estatal. Cada um ia lá e resolvia os problemas, os conflitos de interesse da forma que pudesse. Era a lei do olho por olho, dente por dente. Houve evolução, claro, a evolução da humanidade. Viu-se que não era mais possível, era a lei do talião, né? O olho por olho, dente por dente. Viu-se que não era possível deixar entregue aos particulares essa atividade de solução de conflitos. E isso foi evoluindo, passou-se por uma fase de arbitragem particular, depois essa arbitragem particular evoluiu para uma arbitragem pública obrigatória, até que chegamos no momento da jurisdição. Ou seja, nesse momento o Estado diz assim: olha, ninguém pode mais resolver seus conflitos de interesse sozinho. O Estado deve ser chamado obrigatoriamente para solucionar. Então, a partir desse momento que o Estado traz para si, de forma exclusiva e privativa, o exercício da atividade jurisdicional, o Estado se obriga a prestar jurisdição toda vez que é chamado. E aí é que a gente entra na execução. Porque quando a gente fala em jurisdição, a gente pensa inicialmente apenas no processo de conhecimento. E esquecemos sempre que a execução também integra a jurisdição. O que é que adianta a jurisdição na fase de conhecimento se eu também não tiver a tutela executiva para dar efetividade, para satisfazer o direito que é reconhecido no final do processo de conhecimento? De nada, não é verdade? Então, conhecimento sem execução não adianta nada. A execução integra, portanto, também a atividade jurisdicional do Estado. É na execução que o bem da vida reconhecido no processo de conhecimento vai ser, de forma definitiva, entregue a quem de direito. É o que os romanos chamavam do dar a cada um o que é seu. Vocês se lembram dos princípios de direito romano? Se lembram? Quais são os princípios de direito romano? Os 3 princípios: viver honestamente, não prejudicar ninguém e o dar a cada um o que é seu. O dar a cada um o que é seu nada mais é do que a expressão, a manifestação da jurisdição, do poder estatal. Então, a importância da execução dentro da manifestação do poder estatal. Bom,
relembrando o que é a jurisdição e que a execução está inserida dentro da jurisdição, a gente deve lembrar agora que o ato de execução, o executar, na verdade, não é um ato único, é um conjunto de atos praticados pelo Estado, atos materiais, e aí eu falo Estado, o Estado juiz, mesmo porque é através do poder judiciário que esses atos são praticados, para dar satisfação àquele direito material que foi reconhecido lá atrás, no processo de conhecimento. E por que a execução é necessária? Poderia não ser. Pensem na seguinte hipótese. Uma vez reconhecido o direito, por meio de uma sentença de conhecimento, o devedor espontaneamente satisfaz a obrigação. Nessa situação, eu não vou precisar me utilizar desse poder coercitivo do Estado, efetuado por meio da execução, que consiste naqueles atos materiais hábeis à satisfação do direito material reconhecido. Espontaneamente, ele foi lá e cumpriu sua obrigação. Só será necessário o empreendimento desses atos quando o devedor recalcitra. Embora reconhecida a obrigação, o devedor não cumpre espontaneamente. E aí sim, a partir desse momento, aqueles atos materiais vão ter que ser empreendidos para dar satisfação àquele direito material reconhecido. Não é verdade? E a execução, assim como o processo de conhecimento, assim como o processo de um modo geral, é informada por princípios. Eu quero aqui relembrar alguns princípios que são fundamentais na execução. Esses princípios, vocês vão se lembrar, eu não vou falar de todos os princípios da execução, vou apenas tentar rememorar com vocês aqueles principais. Né? Então, o primeiro deles, e talvez o mais importante, seja da primazia do credor trabalhista. Esse princípio está elencado expressamente no Código de Processo Civil, no artigo 612. Então, a execução deve ser empreendida de modo a satisfazer o direito material reconhecido, ou seja, entregar o bem da vida a quem de direito. Tá certo? Então, a execução tem que ser empreendida tendo à vista a primazia do direito do credor. Esse é o principal princípio que vai nortear todo o processo de execução. Ao lado desse princípio, nós temos um outro muito invocado, principalmente em sede de impugnação aos atos de execução, que é aquele outro princípio do meio menos oneroso para o devedor. Esse princípio não colide de forma alguma com o primeiro. Ao contrário, ele tem que ser interpretado de forma sistemática para que não colida. A primazia do credor vem antes. Só depois disso que está o meio menos gravoso para o devedor. E o que é que significa isso? Significa que, à vista da primazia do credor, eu vou buscar a satisfação da execução. Mas, dentro das opções existentes, eu vou escolher aquela menos onerosa para o devedor. De forma alguma, eu vou colocar de lado a primazia do credor. Afinal de contas, a gente tem que ter sempre em mente o que eu falei no início aqui. Uma vez reconhecida a obrigação, era para aquela obrigação ter sido cumprida espontaneamente. E não foi. Por isso que os atos de execução vão se iniciar. Há outros princípios. O princípio do título. Nenhuma execução pode existir sem que haja um título prévio. Seja esse título judicial ou um título extrajudicial. E o título, para que seja hábil a execução, deve satisfazer aqueles 3 requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez. Não é verdade? Há o princípio da utilidade. Os atos da execução devem ser úteis. Nenhum ato deve ser praticado se não trouxer utilidade para a execução. O da efetividade, importantíssimo. A execução deve ser efetiva, dar satisfação ao direito que foi reconhecido. Esse está intrinsecamente ligado ao princípio da utilidade, o da efetividade. Há outros princípios de execução, eu não vou ficar aqui enumerando todos eles, que não interessa. Mas eu preciso falar especificamente sobre um princípio que, a partir daqui, nosso raciocínio vai se desenvolver,
que é o princípio da subsidiariedade, que informa o processo do trabalho. Esse princípio está expresso na consolidação das leis do trabalho, em 2 dispositivos, no artigo 769 da CLT e no artigo 889 da CLT. Vocês com certeza se lembram desse princípio. O que é que diz o princípio da subsidiariedade? Bom, nós sabemos que a consolidação das leis do trabalho dispõe em parcos dispositivos acerca da execução. São menos de 200 artigos. Sendo menos de 200 artigos, não há condições de previsão de tudo o que pode acontecer no processo do trabalho. Por isso, já prevendo essa lacuna legislativa, o legislador previu a possibilidade de quê? De supressão dessas omissões, dessa falta legislativa, através do expediente da subsidiariedade, ou seja, havendo a lacuna, o intérprete, o aplicador do direito, vai se socorrer de outras normas para suprir aquela falta. E que outras normas são essas? Diz lá no 769, são as normas do direito comum. Normas do direito comum. Mas normas do direito comum, basta que haja essa ausência de lacuna, essa ausência de dispositivo na CLT? Não. Tem que haver essa ausência e a compatibilidade também com o processo do trabalho. Então, a gente verifica que são 2 requisitos para a aplicação desse princípio da subsidiariedade. Primeiro, a existência da omissão no processo trabalhista e, em conjunto com esse requisito, outro requisito, que é o da compatibilidade. Tá certo? E que espécie de omissão é essa? Que espécie de omissão? Essa omissão deve ser interpretada de que forma? Como a mera ausência de regra expressa a respeito? E aí eu pergunto para vocês. Ou a interpretação que deve ser dada a essa omissão deve ser uma interpretação à luz da moderna teoria das lacunas? E aí a gente tem que parar um pouquinho aqui para perceber o seguinte. Eu vou me utilizar inicialmente da classificação dessas lacunas adotada por Maria Helena Diniz. Poderia me utilizar de outros doutrinadores, mas para simplificar, até porque falando é mais difícil do que vendo, se eu tivesse com algum recurso visual facilitaria para vocês. O que quer dizer essa lacuna, essa omissão de que trata o artigo 769, o artigo 889 da CLT? É uma simples ausência da regra jurídica expressa na CLT ou é algo mais que isso? Bom, como eu disse para vocês, eu vou adotar a classificação de lacunas de Maria Helena Diniz, que está de acordo com a moderna teoria das lacunas, e ela faz uma divisão muito bacana, uma classificação muito bacana dessas lacunas, à vista, inclusive, dos elementos que compõem, que formam o ordenamento jurídico, de acordo com a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Vocês se lembram, né? O que é que diz lá na teoria tridimensional de Miguel Reale? Que o fenômeno jurídico é formado por fato, valor e norma. E esses 3 elementos têm que estar em perfeito equilíbrio, em perfeita isomorfia. Não é verdade? Então, o direito, a norma posta simplesmente de nada adianta. Até se diz que quando o direito se antecipa aos fatos, os fatos se rebelam contra o direito. Por quê? Porque o direito tem que ser resultado das fontes materiais. E que fontes materiais são essas? São os fatos sociais, são os valores. Então eu tenho que ter em vista um momento temporal, o contexto social, ou seja, aquela comunidade naquele momento temporal. O direito é construído, é criado, a norma jurídica é criada, é construída a partir daqueles fatos,
daqueles valores. Então, há todo esse influxo de elementos. E esses 3 elementos se equilibram para formar o que a gente chama de ordenamento jurídico. E a classificação de Maria Helena Diniz parte justamente desses 3 elementos. Ela diz que, e aliás hoje para mim, eu vou partir desse pressuposto, como sendo um pressuposto, um dogma, de que o ordenamento jurídico é incompleto, é lacunoso, e aí a gente vai afastar o positivismo clássico de dizer que o ordenamento jurídico é completo. Tá? Eu sei que muita gente ainda, quando foi para a faculdade, minha época pelo menos, tem gente mais nova aqui que já pegou ensinamentos mais modernos na faculdade. Mas na minha época, por exemplo, nós estudávamos o ordenamento jurídico do ponto de vista do estrito positivismo de Kelsen. E se dizia que o ordenamento jurídico era completo. Como é que a gente falava? Aquela norma geral de exclusão. O que não está juridicamente proibido, está juridicamente permitido. E ainda via e dizia assim, olha, mas é claro que o ordenamento é completo. O juiz, existe o princípio do non liquid. O juiz não pode recusar julgar. Não pode se recusar a sentenciar alegando lacuna na lei. O próprio ordenamento, inclusive, dá o quê? O meio, os instrumentos de solução das lacunas. Está lá, na antiga lei de introdução do Código Civil, que agora chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Na CLT, no artigo 8º também. Havendo lacuna, o juiz não pode... O Código de Processo Civil diz a mesma coisa. Não pode se recusar a decidir sob a alegação de que há lacuna na lei. Ele tem que se utilizar da analogia, dos princípios gerais de direito, dos usos e costumes. Na CLT ainda vai mais adiante. Diz, inclusive, do direito comparado. Né? Mas eu não vou partir desse pressuposto. Eu vou partir do pressuposto que o ordenamento jurídico é lacunoso. Há lacunas no ordenamento jurídico. E essas lacunas podem ser de várias espécies. E as classificações são múltiplas. Me utilizando novamente da classificação de Maria Helena Diniz, ela trata de lacunas normativas, lacunas axiológicas e lacunas ontológicas. As lacunas normativas seriam exatamente aquelas que consistiriam na ausência de regra específica sobre determinado tema. Então, ausente a regra, haveria uma situação típica de lacuna normativa. Então, diria respeito à norma jurídica. Ao lado das lacunas normativas, aponta ela a existência de lacunas ontológicas. E aí eu vou trazer para vocês. Olha o que ela diz. Essas lacunas ontológicas têm lugar mesmo quando presente uma norma jurídica, a regular a situação ou caso concreto, desde que tal norma não estabeleça mais isomorfia ou correspondência com os fatos sociais, com o progresso técnico, que produziram o envelhecimento, o ancilosamento da norma positiva em questão. Então, vocês veem que estão ligados aos fatos sociais. A sociedade moderna é muito dinâmica, principalmente nos últimos 50 anos. Se a gente até comparar os últimos 5 com os últimos 50, a gente vai ver que a velocidade dos últimos 5 é muito maior do que dos últimos 50 de evolução dos fatos sociais. Tudo muda muito rápido. Né? Tudo muda muito rápido. Depois da implantação da evolução das telecomunicações, da rede mundial de computadores, tudo mudou. O modo de produção mudou, as relações interpessoais mudaram. Então, os fatos mudam de uma forma muito veloz. Nós temos profissões hoje que não imaginávamos que existisse há 10 anos atrás. Nem dessa possibilidade. Quem há 15, 20 anos atrás imaginava que seria tão barato cada um hoje ter um notebook, um tablet, um celular? Não se imaginava isso. Então, os fatos sociais, eles têm evoluído de uma forma muito rápida. E o legislador, é óbvio, não tem condições de acompanhar essa evolução. Imaginem se o legislador tivesse que, a cada modificação dos fatos sociais, fazer uma adequação da norma jurídica.
Impossível, não há condições. Nunca houve condições do legislador prever absolutamente tudo. Tanto que as lacunas sempre existiram. Tanto existiram que o próprio sistema já previa a possibilidade de sua colmatação por meio de analogia, princípios gerais de direito, direito comparado, etc. Ainda mais hoje, com a rápida modificação de tudo. Passando das lacunas ontológicas, a gente tem ainda a terceira espécie de lacunas que ela aponta, que são as axiológicas. As axiológicas a gente sabe que está ligado a valor. E aí diz ela: as axiológicas sucedem quando existe um dispositivo legal aplicável ao caso, mas se aplicado, produzirá uma solução insatisfatória ou injusta. E aí, gente, a gente vê claramente que isso está ligado ao quê? Questão valorativa. Valorativa. E eu pergunto para vocês, nós tivemos, a partir mudanças recentes na Constituição, a partir da emenda 45 de 2004, a emenda da reforma do Judiciário, introdução de alguns dispositivos na Constituição Federal, princípios constitucionais, e princípios têm carga axiológica, porque princípio espelha o desejo daquela sociedade naquele momento. Por exemplo, o princípio da razoável duração do processo, né? Foi introduzido de forma expressa na Constituição Federal. Bom, princípio da razoável duração do processo. Isso é uma exigência axiológica de cumprimento. É um princípio jurídico. Esse princípio demanda uma mudança de comportamento. Tivemos o princípio da efetividade. De nada adianta ganhar e não levar. Então, a decisão judicial, a prestação jurisdicional, além de dever ser célere, ou seja, a razoável duração do processo, deve ser também efetiva. Sem efetividade, de nada adianta. Se eu não atendo a isso, se o andar da carruagem não acompanha, eu tenho aqui uma lacuna axiológica. Então, a gente tem do lado, a gente pode colocar de um lado essas lacunas normativas, que é a simples ausência da regra jurídica, e ao lado delas, eu teria essas lacunas ontológicas e axiológicas, que seria uma defasagem, um ancilosamento da norma em relação à mudança dos fatos sociais ou uma defasagem dessa mesma norma em relação aos valores postos, aos valores desejados por aquela comunidade. Outros doutrinadores, nessa mesma linha, dentro da teoria moderna das lacunas, repetem os ensinamentos de Maria Helena Diniz, apenas atribuindo outros nomes. Então, por exemplo, o que a Maria Helena Diniz chama de lacuna ontológica ou lacuna axiológica, o Norberto Bobbio chama de lacunas objetivas, diz ele aqui. São aquelas que dependem do desenvolvimento das relações sociais, das novas invenções, de todas aquelas causas que provocam o envelhecimento dos textos legislativos e que, portanto, são independentes da vontade do legislador. Karl Engels chama essas lacunas, essas ontológicas e axiológicas, que o Bobbio chama de objetivas, o Engels chama de secundárias. Se manifestam de forma posterior ou superveniente, mercê da modificação das circunstâncias e dos valores relativos ao objeto da regra. As regulamentações jurídicas não raras se tornam posteriormente lacunosas pelo fato de, em razão de fenômenos econômicos inteiramente novos, aí ele traz, pense-se na inflação, ou de progressos técnicos, aviação, filmes, disco, rádio, televisão, cirurgia de cérebro, inseminação artificial, surgirem questões jurídicas às quais a regulamentação anterior não dá qualquer resposta satisfatória. Técio Sampaio chama essas lacunas de lacunas posteriores
aquelas que aparecem posteriormente, em decorrência de modificação das situações de fato ou do sistema de valores da ordem jurídica. Vocês veem sempre, fatos e valores se modificam e a norma não acompanhou, ficou defasada, houve uma quebra da isomorfia do sistema. Como é que a gente corrige isso? Bom, tem duas possibilidades. Uma é o caminho legislativo. É o legislador atualizar a norma jurídica, adequá-la a essa modificação dos fatos e dos valores. Só que essa é difícil, demorada. E aquilo que eu falei para vocês, não tem como o legislador acompanhar essa rápida velocidade de modificação dos fatos e valores. E mesmo que tivesse, teria que fazer isso diariamente. Né? E a outra alternativa é por meio da interpretação. É a gente pegar aquilo que está dito na norma, a omissão, e interpretar não apenas como uma simples lacuna normativa, interpretar a omissão da norma como lacuna no seu sentido mais genérico, englobando não apenas as lacunas normativas, mas também as lacunas axiológicas e ontológicas. Escolham o nome que vocês quiserem. Né? Eu estou trazendo aqui, adotei a classificação de Maria Helena Diniz por conveniência. Tá certo? Então, aí eu volto lá para o artigo 769, o artigo da CLT, o 769 da CLT, e pergunto a vocês, como é que a gente deve interpretar aquele termo omissão que consta ali? Como simples lacuna normativa ou, como eu acabei de dizer agora, dentro dessa moderna teoria das lacunas, englobando também essas lacunas axiológicas e ontológicas? Eu não vejo outra alternativa a não ser essa segunda. Nós temos que modificar essa interpretação, ampliar esse entendimento do que seja omissão, para abarcar todas essas espécies de lacunas que eu acabei de mencionar. Por que eu digo isso, gente? Porque se a gente não fizer dessa forma, a gente não vai atender ao influxo desses princípios constitucionais, pelo menos desses que eu acabei de mencionar, a efetividade, a razoável duração do processo. Vejam bem, vamos pensar no surgimento do processo do trabalho. O processo do trabalho foi concebido para dar efetividade ao direito material do trabalho. Por que isso? Porque o direito material do trabalho precisava de uma proteção especial. Precisava de um processo que fosse mais ágil do que o processo civil da época. Se lembrem que no surgimento do direito material do trabalho, no Brasil, a partir da Revolução de 30, o que é que a gente tem em termos de processo? A gente tem o Código de Processo de 1939, depois o Código de Processo de 1973. Né? A CLT é de 43. Foi gerada sob influxo do Código de Processo Civil de 1939. E o processo civil daquela época era igual ao processo civil de hoje? De forma alguma. Era um processo civil excessivamente formal, excessivamente individualista, com um sentido de preservação do devedor. O interesse do devedor estava acima de tudo. Até porque a gente tem que ter em mente o seguinte, era um momento que o processo civil precisava se apresentar dessa forma para garantir sua autonomia em face do direito material. Em face do direito material. O processo civil, o processo comum, precisava garantir a sua autonomia. Como? Criando institutos próprios, princípios próprios. Então, naquele momento era necessário. Naquele momento era necessário. Mas aquele processo não atendia de forma efetiva ao direito material do trabalho, que precisava de uma solução, de uma resposta mais rápida, mais efetiva. E é assim, é nesse contexto que é concebido o direito processual do trabalho. Um direito simples, que preza pela simplicidade, um processo simples, né? Oral,
efetivo, rápido, com a simplificação das formas, prezando pela oralidade, pela conciliação, pela atuação direta das partes. Não esqueçam, jus postulandi, ou ius postulandi, meu latim é péssimo. Né? Então não esqueçam, olha como era o processo do trabalho. Na época, o processo do trabalho, se comparado ao processo civil, era de vanguarda, era revolucionário. Porque quebrava com todos aqueles paradigmas estabelecidos pelo processo civil. Era o oposto. Era um processo informal, oral, rápido, prezava pela rápida solução da lide, pela rápida entrega do bem da vida ao hipossuficiente. De entregar o bem da vida ao trabalhador, à vista daquele princípio protetor, o influxo do princípio protetor. E o que aconteceu com o processo de trabalho? Parou no tempo. Parou no tempo. O que é que a gente viu de modificação no processo do trabalho de lá para cá? Quase nada. Procedimento sumaríssimo. Comissão de conciliação prévia. Não foram muitas coisas, não. Nada substancial, nada que provocasse uma mudança. E o processo civil? O processo civil, se inspirando, e eu digo com muito orgulho, a Justiça do Trabalho, nós da Justiça do Trabalho somos responsáveis por muitas alterações legislativas no processo civil e no direito do consumidor. Muito do que foi positivado lá é decorrência de construção doutrinária e jurisprudencial nossa. Isso me dá muito orgulho da minha justiça. Muito do que aconteceu lá foi inspiração na nossa atuação doutrinária e jurisprudencial. Pois é. Vocês se lembram no direito do consumidor? Há quantos anos a gente já aplicava a desconsideração da personalidade jurídica? Eles simplesmente pegaram a nossa ideia e positivaram. Né? Depois vem o Código Civil. Mas nós que criamos, nós que construímos isso. E outras tantas situações. Com o processo civil, a mesma coisa. O processo civil veio passando por ondas reformatórias desde 1994 e até 2005 nós tivemos uma terceira onda reformatória e houve uma modificação muito grande do processo civil, ao ponto do processo civil estar cada dia mais se aproximando do processo de trabalho. E o que é que a gente assiste hoje? A gente assiste uma inversão. Hoje nós temos um processo civil que é muito mais efetivo em vários aspectos do que o processo do trabalho. E aí, como é que eu faço para aplicar aquela regra de omissão do 769 da CLT? Se eu entender que aquela lacuna é uma lacuna meramente normativa, ou seja, de pura ausência de regra, eu não vou jamais poder aplicar as normas do processo civil em várias situações, porque a CLT tem previsão específica, regramento próprio específico, exauriente. Mas se diferentemente eu compreendo essas lacunas dentro daquela outra classificação de lacunas ontológicas, lacunas axiológicas, aí é possível sim que eu possa aplicar as regras do processo civil ao processo do trabalho quando essas normas do processo civil puderem dar maior efetividade e celeridade ao processo trabalhista, à jurisdição trabalhista. Né? Claro que, além de constatar essa omissão, essa existência dessa lacuna, eu também vou ter que combinar aquele outro requisito que está lá na lei, está na CLT, que é a compatibilidade. A compatibilidade com os princípios e valores que informam o processo do trabalho. Então, o primeiro momento desse trabalho de hermenêutica, de exegese que a gente vai fazer aqui, é identificar a omissão. Quando é que há omissão?
a omissão, e eu entendo dessa forma, haverá sempre que houver uma lacuna de que natureza for, seja essa lacuna normativa, seja axiológica, seja ontológica. Esse é o primeiro momento do raciocínio que a gente vai empreender. E o segundo momento é de compatibilizar, verificar se há essa compatibilidade das normas que eu vou lá buscar do processo civil com os princípios e valores que informam o processo do trabalho, para dar a adequação necessária de aplicação daquelas normas, de incidência daquelas normas. Tá certo? Então, antes de eu ir mais além, para a gente ir estudando, desenvolvendo cada uma dessas 3 situações que eu vou apresentar, a título de curiosidade, eu gostaria de trazer para vocês o enunciado número 66, aprovado na primeira jornada de Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho. Nessa jornada, a jornada aberta a todos os operadores de Direito Material e Processual do Trabalho, ao final da jornada, em plenária, foram aprovados vários enunciados que espelhavam, naquele momento, o entendimento da maioria dos operadores do direito material e processual do trabalho no Brasil. E esse enunciado diz o seguinte, o 66. Aplicação subsidiária de normas do processo comum ao processo trabalhista. Omissões ontológica e axiológica. Admissibilidade. Diante do atual estágio de desenvolvimento do processo comum e da necessidade de se conferir aplicabilidade à garantia constitucional da duração razoável do processo, os artigos 769 e 889 da CLT comportam interpretação conforme à Constituição, permitindo a aplicação de normas processuais mais adequadas à efetivação do direito. A aplicação dos princípios da instrumentalidade, efetividade e não retrocesso social. A gente não pode esquecer nunca, gente, que processo é instrumento, mero instrumento, processo é ancilar, é instrumento de efetivação do direito material. Se a gente inverte esse papel e dá ao processo maior importância do que essa, nós estamos invertendo o papel da jurisdição também, que a finalidade da jurisdição é entregar o bem na vida. Não é criar construções processuais ao ponto de impedir. Então, se o processo começa a ser obstáculo, espera aí, eu tenho que repensar. O processo não pode ser obstáculo. Ele tem que ser auxiliar, tem que ser instrumental e não obstáculo. Tá certo? Para que vocês tenham algum ânimo em relação a possíveis mudanças, porque a gente tem uma cultura aqui, nós adoramos, principalmente nós que eu falo dessa raiz do sistema romano-germânico, nós desse sistema romano-germânico, do civil law, nós gostamos muito da norma positivada. Né? Gostamos da norma positivada. Então, quando ela está positivada, dá um conforto enorme. Você lê ali, mas a lei diz isso. Né? A lei diz isso. Então, a lei diz isso. Bom, é muito mais confortável, realmente, quando a norma está positivada. Eu não preciso me delongar com argumentações, nem explicações, nem justificativas, nem fundamentações. Eu invoco o dispositivo, a regra jurídica e pronto. Então, para nós que gostamos da norma positivada, existe um projeto de lei já tramitando no Congresso Nacional, é o 7152, de 2006, que propõe a alteração do artigo 769 da CLT para viger com a seguinte redação. Parágrafo único. O direito processual comum também poderá ser utilizado no processo do trabalho, inclusive na fase recursal ou de execução, naquilo em que permitir maior celeridade ou efetividade de jurisdição, ainda que existente norma previamente estabelecida em sentido contrário. E vou mais adiante. Existe também um anteprojeto
de iniciativa do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Esse eu não sei se vai dar tempo da gente falar hoje, mas muito bem elaborado, está disponível na internet, todos os dispositivos, todas as propostas de alteração. Dentre as propostas também, uma nesse sentido, que a norma do direito comum prevalece se der maior efetividade e celeridade. O que é isso? Nada mais do que influxo, é a positivação do quê? Do que a gente pode deduzir por interpretação. O influxo dos princípios, e princípio é valor, da razoável duração do processo e da efetividade sobre o processo do trabalho. Apenas aqui nesse projeto de lei, estão positivando algo que a gente pode inferir da interpretação. Tá certo? Então, é um alento, o projeto de lei está tramitando, é um alento para nós que gostamos do direito positivado. Bom, mas enquanto isso não vem, enquanto não chega, vamos adiante na nossa tentativa aqui de convencer quem ainda não é adepto. Eu não estou falando nenhuma novidade, acho que vocês todos já conhecem bem isso que eu acabei de dizer aqui, essa interpretação, essa ampliação do sentido de omissão para abarcar essas 3 espécies de lacunas. Acho que todos vocês já conhecem. E só que é aquele trabalho que a gente faz pela repetição, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, pela repetição, a gente tenta convencer os que ainda não aderiram a esse entendimento, a aderirem. Bom, eu falei para vocês da questão da compatibilidade, não foi? Não basta a existência da lacuna, e aí com essa interpretação que eu dou mais ampla possível, mas tem que haver também a compatibilidade com os princípios e valores. E para eu saber se existe ou não essa compatibilidade, eu tenho que primeiro identificar quais são esses princípios que vão identificar a base ideológica que compõe o direito processual do trabalho. Porque se eu não fizer isso, eu vou acabar confundindo o processo do trabalho com o processo civil. E vai chegar um momento que o processo do trabalho vai perder completamente sua identidade. Então, eu preciso identificar qual é essa base ideológica do processo do trabalho, esses princípios que serão capazes de distinguir o processo do trabalho do seu tronco comum e apartá-lo do processo civil, para que eu examine esse segundo requisito da compatibilidade. Tá claro? E quais são, então, esses princípios que vão compor essa base ideológica do processo do trabalho? São basicamente decorrentes daquele princípio de proteção, a proteção informando, que eu antes já mencionei aqui para vocês. Então vamos lá. O primeiro deles, a postura inquisitorial do juiz. É claro que no passado o processo civil já houve uma postura bem menos inquisitorial do juiz. Foi muito mais dispositivo. Você lembra quando a gente falava de jurisdição? Nós falamos, a jurisdição é inerte. Depende de provocação da parte. No processo civil, isso você assistia isso no processo civil em quase todas as fases. Tudo dependia da iniciativa da parte. E ainda hoje é muito forte isso. O processo do trabalho, diversamente, desde o seu nascedouro, desde a sua origem, sempre teve presente essa postura inquisitorial do juiz. O juiz tem a iniciativa da prova. Eu não estou convencida ainda. Eu determino a produção da prova que eu achar necessária para o meu convencimento, independente de requerimento da parte. Nós sabemos que até mesmo numa revelia, havendo revelia, o juiz do trabalho pode, e muitas vezes faz, ouve a outra parte, ou até ouve testemunhas. Não é verdade? Então sempre foi muito forte, muito marcante essa posição inquisitorial do juiz. E na execução, isso é mais do que evidente. O juiz do trabalho pode, de ofício, executar.
Não precisa aguardar a iniciativa do credor trabalhista. Então, isso distingue, até hoje, aparta o processo de trabalho do processo civil. Um segundo princípio que vai identificar e vai compor essa base ideológica do processo do trabalho. O regime das despesas processuais. A questão das custas. Quem aqui já militou na Justiça Comum sabe que lá o recolhimento das custas é antecipado. O recolhimento, inclusive, das diligências. Vai haver necessidade da notificação, da citação, vai ser para o oficial de justiça ou pelo correio. Eu tenho que fazer o pagamento das custas e emolumentos sempre de forma antecipada. No processo do trabalho, as custas sempre foram ao final. Até porque o cliente do processo trabalhista, prioritariamente o hipossuficiente, que não tinha condições de adiantar custas. E se exigisse o adiantamento de custas, isso seria o quê? Ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Como é que eu vou dar acesso à justiça? Isso aí, se a gente for lá para o Capelete, vocês leram aquele livrinho? Livrinho não. Livrinho porque é fininho, porque é um livrão. O Acesso à Justiça, do Mauro Capelete e Brian Garth. Escrito na década de 70. Já alertava para a questão do acesso à justiça. E a dispensa das custas, dentro daquelas ondas de acesso à justiça, que nós já estamos numa quarta onda de acesso à justiça, essa dispensa das custas, da gratuidade do processo, vinha num primeiro momento dessas ondas de acesso à justiça. Então, na década de 70, já se falava disso. Como o processo do trabalho era de vanguarda, porque antes disso já previa pagamento de custas ao final. Não é só isso, não é só custas. Honorários periciais. Honorários periciais são pagos ao final. Essa criação de adiantar honorários provisionais é nossa, viu, gente? Da Bahia. Já fui de outro tribunal. Nós construímos isso de adiantar honorários provisionais. Mas agora, com a resolução do CSJT e os subsequentes provimentos do nosso tribunal, atualmente provimento 04 de 2010, mesmo havendo a necessidade de adiantamento dos provisionais, isso fica por conta da União, se a parte for hipossuficiente, se a parte não tiver condições de arcar com o processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. A assistência judiciária gratuita. Então, na execução, processo de trabalho da mesma forma. Quando é que são pagas as custas? Ao final e por conta do executado. Por conta do executado. Porque a execução tem que ser feita no interesse do credor. Eu vou toda hora falar isso aqui para a gente não esquecer. Esse é o primeiro princípio que tem que vir na cabeça na hora da execução. A execução tem que ser feita no interesse do credor. Em primeiro lugar. Vamos adiante. Já falei de 2. Terceiro, concentração dos atos processuais em audiência. A audiência trabalhista é, em princípio, una. A praxe da prática judiciária é que fez com que se fracionasse a audiência. Mas ela deveria ser única, e todos os atos processuais realizados ali. Salvo, claro, a necessidade de uma perícia, que aí não tem como ser feita em audiência, tem que se adiar realmente para a realização da perícia. Mas todos os atos processuais são praticados na audiência. Não há, nunca houve no processo do trabalho algo que até hoje persiste no processo civil, que é o despacho saneador. Lá existe, saneia-se o processo por meio de um despacho, e esse despacho é passível de impugnação. No processo de trabalho, nunca ouvi isso. Tudo é resolvido ali. Aliás, aí eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha. Na minha unidade jurisdicional, eu sou juiz auxiliar da 16ª Vara, e lá nós fazemos, meu titular é Dr. Paulo Temporal, lá nós fazemos audiência una, e nós resolvemos tudo.
às vezes chega alguém de fora e é interessante a gente ver a reação das pessoas que não estão acostumadas com o processo de trabalho. Ou até estudante de direito que já teve a experiência de ir para a justiça comum e chega na justiça do trabalho e se assusta. A parte da entrada na ação, e nosso interstício está com menos de 30 dias. Menos de 30 dias a audiência está sendo realizada. Ali nós recebemos a contestação, a parte se manifesta sobre os documentos, se houver necessidade, houve partes, testemunhas, concluso para julgamento, sentença, súmula 197 do TST, sexta-feira, às 10 horas. Não é, doutora Dirce? A senhora já teve a oportunidade de fazer audiência lá comigo. Então, nós concentramos todos os atos em audiência. Isso é do processo do trabalho. Isso permanece conosco. O processo civil criou uma audiência de conciliação, mas está muito longe de chegar perto dessa concentração de atos de audiência. O que mais se aproxima são os juizados especiais da Lei 9.099, que é o procedimento mais parecido com o nosso. Né? Outro princípio que integra essa base ideológica é a existência de um sistema recursal próprio. E aí nós temos duas características peculiares que eu tenho que chamar a atenção. A primeira delas é a irrecorribilidade imediata, a regra, né, gente, das decisões interlocutórias. Então, em regra, no processo de trabalho, as decisões interlocutórias não são passíveis de recurso. Existem 4 exceções. 3 estão na súmula do TST, na súmula 241 do TST. Uma é em relação à negativa, quando se nega seguimento a recurso. Então, aquela decisão que nega seguimento a recurso é uma decisão interlocutória, é passível de impugnação por meio do agravo de instrumento no processo de trabalho. Houve um recurso ordinário, o juiz de primeiro grau negou seguimento ao recurso ordinário, a parte, para destrancar aquele recurso, pode interpor um agravo de instrumento e destranca o recurso do tribunal apreciado, da mesma forma do tribunal regional para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa está prevista na lei, ex lege. E as outras 3 que eu falei estão na súmula 241 do TST. Uma delas é quando a decisão for contrária à OJ, orientação jurisprudencial ou súmula do próprio TST. A outra exceção é quando a decisão for suscetível de impugnação mediante recurso do próprio tribunal. E a terceira situação é quando, na exceção de incompetência territorial, acolhe-se a exceção de incompetência e há deslocamento para outro estado, outro regional. Mas vejam bem, embora seja recorrível a decisão interlocutória, todos esses recursos têm em vista o quê? A celeridade e a efetividade. Vejam o caso da decisão que acolhe, essa é passível de impugnação de forma imediata, que acolhe essa ação de incompetência territorial para outro estado. Alguém aqui, eu estou na 5ª região, na Bahia, entra com essa ação de incompetência territorial pedindo deslocamento para a 2ª região, São Paulo. E eu acolho essa ação. Imagine o transtorno que seria para a parte só poder arguir isso em sede de recurso ordinário como preliminar. Então, ela de logo pode impugnar essa decisão interlocutória para que o processo, para que a competência permaneça aqui. Então, todas visam a efetividade, a celeridade. Então, esse é o primeiro desdobramento desse sistema recursal próprio, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. E o segundo desdobramento que eu falei é a questão do efeito dos recursos. A regra no processo do trabalho é que os recursos não têm efeito suspensivo. É a nossa regra. A gente pode dizer assim, mas o processo civil evoluiu bastante. Muitas coisas foram modificadas. A apelação que antes era recebida no efeito suspensivo, hoje cabe ao relator dizer em que efeito recebe. Mas a regra no processo do trabalho é o efeito ser meramente
devolutivo. Então, é uma outra questão que vai identificar, que vai formar essa base ideológica. E aí, volto lá de novo. Se lembra que eu falei dos 2 requisitos, né, para a gente fazer a aplicação do processo civil ao processo de trabalho? O primeiro, a existência da lacuna, que a gente identificou já, o tipo de lacuna. O que é que significa o termo omissão, esse termo polissêmico que é omissão. E ao lado, e conjuntamente, a compatibilidade. E essa compatibilidade eu vou ter que examinar à luz desses princípios do processo de trabalho que eu acabei de identificar aqui, que vão formar essa base ideológica do processo de trabalho. Bom, analisando agora situação a situação, o que é que a gente tem? A gente tem a primeira hipótese, é que quando é aquela primeira situação de não existir no processo do trabalho, não existir nenhuma regra jurídica a respeito do tema. Aí é fácil. Se não existe, e aí são múltiplas as situações, eu vou lembrar aqui para vocês algumas, a gente aplica o processo civil compatibilizando, ou seja, adaptando aos princípios do processo de trabalho. Exemplo, ação de consignação em pagamento. A gente tem no processo de trabalho? Não, mas trouxemos do processo civil. Não foi? Intervenção de terceiros. Nós trouxemos do processo civil e incorporamos. Tem várias, múltiplas situações. A questão dos pressupostos processuais, das condições da ação. Então, são múltiplas as situações de ausência total de regra, de lacuna normativa efetivamente. E aí, é fácil, nós trazemos do processo civil, mas adaptando a esses princípios e valores do processo de trabalho. Então, a forma vai depender dessa compatibilidade. Uma segunda hipótese é quando, no processo do trabalho, há a menção apenas ao instituto. É o que a gente chama de regulamentação simplesmente referencial. Não explica o que é, faz menção ao instituto. Por exemplo, a liquidação, nós sabemos que a liquidação pode ser por cálculos, por arbitramento, né? Por artigos. O processo de trabalho não explica como deve ser feita essa liquidação. Não diz como é a liquidação por artigo, como se processa, quais são os passos do procedimento. Como é que se processa a liquidação por artigos. Então, apenas menciona a existência do instituto. Execução provisória, mesma coisa, o processo de trabalho só menciona um único dispositivo, fala execução provisória, mas não diz como se processa. Então, nós vamos, nesse caso, essa situação é meramente referencial, existe de forma meramente referencial na CLT, a menção ao dispositivo, ao instituto, mas não é explicado o procedimento, o funcionamento, como é que se desdobra. Então, também nessa situação, nós vamos buscar lá do direito comum e trazer para o processo de trabalho, adequando, mais uma vez, compatibilizando, mais uma vez, com os princípios e valores que informam o processo de trabalho. Tá certo? Então, a segunda hipótese foi essa, regulamentação referencial. E a terceira, que é a mais polêmica, que é quando não há regulamentação no processo de trabalho. Há total regulamentação no processo de trabalho. Primeira situação, não há nenhuma regulamentação. Segunda, a regulamentação é apenas referencial, ou seja, a menção apenas ao instituto, sem dizer como se opera. E a terceira é a existência de regulamentação concorrente no processo de trabalho. E aí, agora a gente vai fazer a inversão. Bom, já que existe regulamentação concorrente, eu vou ter que fazer o exame das duas normas. E nesse exame das duas normas, avaliar qual das duas trará mais efetividade e celeridade ao processo do trabalho. A que trouxer mais efetividade e celeridade é que eu vou adequar. Então, nesse confronto, por exemplo, hoje nós temos a séria questão da execução de título executivo judicial. Em relação ao título executivo judicial, nós temos regulamentação concorrente, tanto no processo de trabalho quanto no processo civil.
Mas se agora nós pegarmos essas duas regulamentações e compararmos, qual das duas tem condições de dar mais efetividade e mais celeridade à prestação jurisdicional? É esse exame que eu vou fazer. É esse exame que eu vou ter que fazer, essa ponderação que eu vou fazer. Vou colocar as duas na balança e vou ver qual das duas tem condições de tornar mais célere e dar maior efetividade ao direito material do trabalho. E eu não tenho dúvidas em afirmar que hoje o processo civil conseguiu sobrepujar o processo do trabalho em vários aspectos em relação à execução de título judicial. Claro que nós vamos ter que adequar àqueles princípios do processo do trabalho para fazer essa compatibilização, né? E aí, nós vamos entrar, visto isso aqui, nós vamos agora começar a entrar em outros aspectos aqui do nosso tema. Na verdade, eu até brinco, digo o seguinte, que se vocês admitem essas premissas que eu acabei de colocar, ou seja, da compreensão de lacuna dessa forma ampla e dessa possibilidade de compatibilização, de se trazer para o processo do trabalho, mesmo quando houver regulamentação concorrente, mas à vista da efetividade da celeridade, ou seja, eu estou fazendo incidir, eu estou interpretando a norma infraconstitucional à luz da norma constitucional, porque os princípios estão lá. E eu não posso inverter isso. Eu não posso fazer inversão. Os princípios constitucionais prevalecem. Até porque a gente não pode esquecer de uma coisa fundamental. Direito fundamental vincula o judiciário, vincula o legislativo, vincula o judiciário e vincula os particulares. E o que são esses princípios, se não direitos fundamentais? Princípio da razoável duração do processo, princípio da efetividade, de ter a prestação jurisdicional. São direitos fundamentais, como direitos fundamentais que são a aplicabilidade é imediata